É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula, mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer perguntas bem objetivas, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode... Não. No momento, durante a fala, outra pergunta. O senhor ou sua esposa mantêm ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? O senhor já fez viagem ao exterior? Porque eu, sem querer, cliquei aqui. Tá. Então, o senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto? Sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens? Passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? Opinião, e aqui é uma opinião informal, é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar condenações da Operação Lava Jato e impedir novas investigações. Alguém com recursos, porque não é tentativa de ataque a um celular, mas tentativa de ataque de vários, né? E em alguns casos talvez aí com sucesso, o que não parece corresponder à atividade de um adolescente com espinhas na frente do computador, né? Foi aventado também que haveria alguém internamente do Ministério Público, um procurador insatisfeito teria vazado isso, mas isso não é consistente com os ataques aos celulares, isso está documentado. Eu vi meu celular e tem a laudo pericial atestando o ataque. Então, assim, eu acho até que isso é ilustrativo, essa notícia circulou no WhatsApp faz algumas semanas, isso é ilustrativo de um procedimento de contra-inteligência, que também não é muito consistente com a teoria do adolescente com espinhas na frente do computador. Há notícias de que, inclusive, meu telefone foi utilizado pelo hacker para fazer algumas brincadeiras. Para mim também isso foi expediente de contra-inteligência. Tem até notícias aqui, saiu na Gazeta do Povo, um programa protagonista, exclusive fomos trollados pelo hacker de Sérgio Moro. Há notícias de que esse mesmo hacker, ou esse grupo de hackers, interagiu com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo ser um conselheiro,
né? A meu ver, aqui também é a tentativa de contra-inteligência para parecer que é uma invasão de uma pessoa brincalhona, como me parece que é de um grupo criminoso. Mas, como disse, aqui vai depender do resultado das investigações da Polícia Federal. No dia 9 de junho, houve a publicação de supostas mensagens que eu teria trocado com o procurador Deltan Delagnol, né? Não foi consultado antes sobre o conteúdo dessa matéria. O site que as divulgou afirmou que não fez porque temia alguma espécie de busca e apreensão. No entanto, esse mesmo site, no dia 13 de junho, divulgou outras mensagens sem qualquer espécie de consulta prévia, que é um expediente em jornalismo um tanto quanto reprovável. Fiquei com a impressão que o site queria que fosse ordenada uma busca e apreensão, talvez por parentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa ou coisa parecida. Eu afirmei desde o início que são supostas mensagens, tá? Eu não reconheço a autenticidade dessas mensagens. Eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Então, eu não tenho como ver essas mensagens e falar, essas mensagens são minhas. Podem até algumas serem, podem elas ter sido adulteradas total ou parcialmente. Qualquer um dos senhores e senhoras deputadas provavelmente teriam dificuldade de confirmar categoricamente que mensagens que enviaram há, sei lá, 2, 3 meses e que não estejam mais em seus aparelhos correspondam a mensagens verdadeiramente emitidas, certo? O que eu observei, no entanto, é que essas mensagens, quando foram divulgadas com grande sensacionalismo e com deturpação, não é, do sentido delas por esse site. Alguns outros veículos de comunicação embarcaram nesse sensacionalismo. Me parece que as coisas estão paulatinamente sendo colocadas no devido lugar. Vários especialistas na área jurídica ouvidos, vou destacar apenas um agora, o ex-ministro Carlos Veloso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista há umas 2 semanas ao Correio Brasiliense, no qual ele deu a opinião dele sobre as mensagens, e sem que isso signifique reconhecer a autenticidade, a afirmação dele é que elas não tinham nada de ilícito. Não? Mais recentemente, a Folha de São Paulo, que tem tido uma postura bastante crítica ao atual governo, bem, isso faz parte do jornalismo, né? Pode se criticar, mas a própria Folha de São Paulo publicou um editorial, além de questionar a falta de demonstração da autenticidade dessas mensagens, apontou que elas teriam sido talvez obtidas por meios criminosos. Aqui eu acho que o editorial errou, porque ela categoricamente foi obtida por meios criminosos, mas a própria Folha de São Paulo reconheceu que as mensagens não tinham nenhum conteúdo que poderia ser considerado ilícito em relação a isso. Vamos esclarecer que na tradição jurídica brasileira, outros países têm outras tradições, mas consultando até alguns colegas estrangeiros, até obtive afirmações de pessoas estrangeiras também não vislumbrando qualquer maior ilicitude naquele conteúdo que foi divulgado. Não é? É comum que juízes falem com procuradores, é comum que juízes falem com advogados. Não é? E, por exemplo, chega lá o Ministério Público, olha, vou requerer prisão preventiva do fulano X. O juiz fala, olha, isso tem que ser muito forte a prova. Chega lá o advogado, vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. O juiz fala, olha, o teu cliente está com uma situação difícil por isso, por isso, por isso. Teria que demonstrar isso, isso, isso. Isso são coisas absolutamente triviais dentro aí do cenário jurídico. Tá? Vamos lembrar que a Operação Lava Jato não foi um caso criminal isolado no tempo e espaço, mas foi um caso criminal que se estendeu aí por 4 anos, inclusive quando eu estava lá. Não é? Então, nós estamos falando aí de um período de 4 anos, não é, de operação, e esse contato existe, não é, com procuradores, esse contato existe com delegados, esse contato existe com advogados, sem que possa ser considerado necessariamente ilícito. O que eu posso dizer, porém, aqui categoricamente, é que como juiz, tá, na Operação Lava Jato e mesmo antes, eu sempre agi com correção, com base na lei,
com base na imparcialidade, decidindo os pedidos que forem me apresentados, tá? Sem qualquer espécie de desvio.